Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o livro A Velocidade da Luz, do Javier Cercas. Eu li esse livro aqui pro desafio do mês de março, do grande desafio do Kudo Booktuber. Para quem ainda não viu meu vídeo falando sobre esse desafio e minha possível TBR, eu vou deixar o link lá embaixo, tá? Que eu comentei mais sobre. E o desafio do mês de março foi ler um livro favorito de alguém. Esse livro aqui é um dos favoritos da Tati Feltrin. Eu conheci esse livro aqui há 2 anos mais ou menos e eu me interessei muito pela premissa. Eu achei. Bom, primeiro quero dizer pra vocês que esse livro aqui ele não é dividido por capítulos, ele é dividido por 4 partes. Então assim, temos mais ou menos umas 30 páginas mais ou menos por parte e assim é direto, era como se fosse um texto integral, mas não se torna cansativo. O que eu achei um tanto quanto curioso, porque eu me canso muito fácil de capítulos longos. Vocês já sabem, eu tenho esse problema, mas aqui não aconteceu. A primeira parte do livro é a chamada Todos os Caminhos, tá? E assim, nessa primeira parte a gente vai acabar conhecendo o narrador da história que, enfim, não tem nome, ele não se identifica. E ele é espanhol, ele tá na Espanha com um amigo dele. E o sonho da vida dele é se tornar escritor. E o amigo dele é se tornar pintor. Só que assim, eles passam por poucas e boas, eles têm muita dificuldade em, enfim, trabalhar, eles passam por perrengues. A primeira parte do livro é bem assim, mostrando um pouco da vida deles. Então eles já foram de engraxate a compositores de músicas para cantores que nem eram conhecidos. Eles dividiam um apartamentozinho ali no subúrbio. Então assim, as coisas nunca foram tão fáceis para eles. Até o momento, claro, que um professor, assim, amigo de escola do narrador, acaba falando para ele de uma oportunidade de se tornar professor nos Estados Unidos. E ele tá naquela situação, cara, não tô fazendo nada, por que não? A gente acompanha ali o processo dele de adaptação ao espaço acadêmico, as aulas com os professores, o contato com os alunos, aquela coisa toda. E também o ponto-chave ali inicial é quando ele vai dividir uma sala ali com um sujeito que é bem diferente dele. Esse sujeito é o Rodney, e o Rodney, a gente sabe mais pra frente que ele foi um veterano de guerra, na guerra do Vietnã, e praticamente ninguém tem contato com ele. Ele é um sujeito assim meio retraído na dele, ele tem uma aparência um pouco mais bruta, digamos assim, então ele tem um tapa-olho, ele é forte, ele é alto, e gera um pouco de intimidação assim aos demais, então as pessoas meio que afastam ele. E é claro que o narrador vai então acabar criando um certo laço ali com esse Rodney, e eles acabam começando uma certa amizade, aquela amizade meio estranha, meio tô conversando, mas eu não sei muito sobre você e não posso perguntar muito porque você não vai falar. Basicamente isso. Então eles vão criando uma amizade, eles passam horas em um barzinho conversando sobre literatura, sobre o Hemingway, que é o autor favorito dele. E assim, essa parte do livro, logo no início, é bem interessante porque ela vai prendendo o leitor, sabe? Aqui na página 56, um exemplo dessas conversas, e se eles já estão no bar, é a seguinte. O narrador falando, todo mundo vê a realidade, mesmo quem não é maluco. E aí o Rodney responde, aí é que você se engana. Todo mundo olha para a realidade, mas poucas pessoas a veem. Artista não é quem torna visível o invisível. Artista é quem torna visível o que já é visível, o que todo mundo olha, mas ninguém pode, ou ninguém sabe, ou ninguém quer ver. De modo geral, ninguém quer ver mesmo. São coisas bem desagradáveis, muitas vezes horrendas, que é preciso ter muito culhão para ver e não fechar os olhos, ou sair correndo, porque quem as vê se dana ou enlouquece. A menos, claro, que você tenha um escudo de proteção ou possa fazer algo com tudo aquilo que vê. Quero dizer que as pessoas normais gostam ou desgostam da realidade, mas não podem fazer nada com ela, ao passo que o escritor pode. Sim, porque sua profissão consiste em dotar a realidade de sentido, mesmo que esse sentido seja ilusório. Ou seja, ele pode dotá-lo de beleza, e essa beleza ou esse sentido são seu escudo. Por isso eu digo que o escritor é um maluco que tem a obrigação ou o duvidoso privilégio de ver a realidade. E por isso, quando o escritor para de escrever, acaba se matando, porque não consegue se livrar do vício de ver a realidade, mas já não tem aquele escudo para se proteger dela. Foi por isso que Hemingway se matou. E é por isso que quando você é escritor, não consegue mais deixar de ser. Ou só se partir para tudo ou nada. É como eu disse, uma profissão muito filha da puta. E assim, eles passam diversos momentos conversando sobre literatura, porque o narrador, como eu falei, tem vontade de se tornar escritor, e ele acaba dando meio que uma prévia ali do seu romance, que ainda não está muito formado, e o Rodney acaba jogando a realidade na cara dele, dizendo, olha, o livro tá uma bosta. Bom, a segunda parte do livro, que é essa daqui, Listas e Estrelas, a gente já vai começar no momento em que a universidade ela entra de férias e o Rodney vai para um canto, o narrador vai para o outro, e quando ele volta, ele não encontra um amigo. O Rodney simplesmente some, e aí ele fica procurando porque, mesmo ele sendo estranho, mesmo sendo uma amizade bem complicadinha, ele acaba se apegando ao Rodney. Então ele passa a procurar em todo canto.
de uma forma X ele consegue o número do pai dele e vai atrás, liga pro pai dele. O pai dele acha estranho, mas fala, ó, vem aqui tal dia que eu quero falar com você. É uma busca muito mais pela construção do personagem tentando construir o próprio livro. Não sei se ficou muito claro. Porque até o momento o narrador não sabia muito bem o que ele ia escrever no seu romance. E é nesse momento que a gente vê então a parte mais pesada do livro, porque a gente tem contato com as cartas que o Rodney escreveu ao pai enquanto ele estava na guerra. E assim, é uma parte do livro foi bem tocante para mim, assim, ela foi muito pesada, porque a gente entra numa carga dramática muito forte, mas não é uma coisa assim escrachada demais, uma coisa exagerada. O Javier Cercas, ele pontua muito bem a parte que ele tem que pontuar, sabe? Não fica uma coisa muito assim, dramático, muito sensacionalista, não. Ele realmente quer que você veja a realidade. A terceira parte do livro é essa daqui, que é a Porta de Pedra. Aqui a gente já vai ver, então, o romance do nosso narrador, enfim, sendo estourado na Europa, principalmente. Ele consegue escrever o romance dele, que se chama O Inquilino, e ele vai, então, trazer coisas da realidade, aliás, do cotidiano dele para mesclar com a ficção. Então é meio que uma história dentro da história, o livro que ele está escrevendo. E assim, lógico, a todo momento ele tentou entrar em contato com o Rodney para ver onde é que ele estava. Mas nessa parte do livro, nessa terceira parte em específico, a gente tem contato com o que aconteceu com ele. Aqui tem essa parte do livro é a parte onde o autor Javier Cercas, mais mostra como a profissão, como o ofício de ser escritor é complicado. E como, às vezes, você precisa ter os pés no chão para não deixar que a fama suba a cabeça. Uma coisa muito bacana que eu achei foi do Javier Cercas colocar nesse personagem, nesse narrador, uma honestidade tamanha. Então ele fala com muita sinceridade sobre como é ser escritor e como ele não almeja tanto. Aqui na página 118 ele diz o seguinte: é verdade que todos passaram tão despercebidos quanto o primeiro, mas também é verdade, isso é do livro dele, mas também é verdade que eu não vivi essa invisibilidade como uma frustração, muito menos como um fracasso. Primeiro por causa de um misto defensivo de humildade, soberba e covardia. O fato de meus livros não merecerem mais atenção não me desalentava, porque eu achava que não merecia mesmo, e ao mesmo tempo porque pensava que pouquíssimos leitores estavam em condições de apreciá-los, mas também por um medo secreto de que se merecesse mais atenção, fatalmente acabariam revelando sua gritante indigência. E por aí ele vai. Então, é um livro que fala sobre marcas da guerra e como elas acabam moldando o teu caráter. Fala sobre reconstrução de memórias. Bom, e aí a última parte, que é a Álgebra dos Mortos, eu não vou contar muito para não ser spoiler, mas a gente acompanha, então, ele voltando para os Estados Unidos, né, depois que ele vai morar na Europa, porque ele tenta esquecer o que aconteceu com ele e com o Rodney. E a gente tem a parte mais forte do livro, que é quando as coisas estão sendo reveladas, porque para contar a história dele, para escrever o romance, algumas lacunas precisam ser fechadas. E isso só iria acontecer se ele falasse com o Rodney, com o pai dele, com pessoas que enfim, estavam ali. E como o Javier Cercas costura essa história maravilhoso, a última linha desse livro é linda, é uma coisa assim, seca, é uma coisa que é isso. Uma coisa que a Isa falou no vídeo dela, eu vou deixar o link aqui embaixo, foi que para quem tá se tornando escritor, para quem tem pretensão de um dia no futuro escrever seus próprios livros, dessem uma chance a esse livro aqui do Javier Cercas. E eu confirmo, eu concordo, porque muita coisa que o autor traz aqui pra gente é um lado do ofício da escrita que a gente não vê muito por aí. Então acho que vale a pena assim vocês darem uma chance. Então fica aí minha recomendação de um livro muito, muito interessante, que vale a pena ser lido porque também é curto, né? Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, clica no gostei. Se já leram esse livro, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Se ainda não me seguem nas redes sociais, estão todas lá embaixo. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo clicando no botãozinho vermelho. E é isso, até a próxima. Tchau.